E aí, pessoal, revisãozinha rápida aqui de física para vocês. Primeira coisa que vocês têm que saber, tá? É sobre as leis de Newton. Ok? Leis de Newton. Então, a gente tem a primeira lei, segunda lei e terceira lei. A primeira lei, ela diz respeito, tá? A uma coisa chamada inércia. O que é inércia? É a dificuldade ou a dificuldade de você tirar o objeto do repouso, tá? Por exemplo, um caminhão parado, né? A gente tem dois caminhões. O caminhão mais pesado é mais difícil de tirar do movimento, do repouso, por exemplo. E a inércia ela também pode estar ligada, por exemplo, à dificuldade de parar um objeto em movimento, né? Então, por exemplo, é mais difícil você parar um caminhão carregado do que um caminhão vazio, tá? Mas assim, basicamente o que a inércia diz de fato é o seguinte: um objeto que está em movimento, né, se o somatório de forças que atuam sobre ele é igual a zero, ele tende a continuar em movimento, ok? Imagine um astronauta, né, lançado no espaço. Ele vai percorrer o espaço, né, a vida inteira, a menos que alguma força, né, atue sobre ele, ok? Se o objeto está parado, é a mesma coisa, né? Ele só vai deixar do repouso se alguma força agir sobre ele. Então é isso, né? A resultante das forças, né, o somatório dessas forças, quando ela é igual a zero, ou o objeto estará em movimento retilíneo uniforme, que a gente chama de MRU, beleza? Ou ele vai estar parado, né? Ou a velocidade dele é igual a zero, né? Ele vai estar parado, beleza? Bom, a segunda lei, pessoal, resumidamente, ela diz o produto ele diz, né? Ela diz que a força é o produto da massa vezes a aceleração. Então, a força nada mais é do que a massa vezes a aceleração. É importante lembrar que a massa deve estar em quilogramas, beleza? Se não tiver, você tem que transformar. E a aceleração é em metros por segundo ao quadrado, né? O que geralmente já estará, beleza? E a terceira lei é mais simples, né? É a lei da ação e reação, ok? Voltando para o caso da inércia, que é a primeira lei, né? Se você está num carro e não usa o cinto de segurança, o carro está a 100 km por hora, por exemplo, né? Numa batida, quem não está com o cinto de segurança vai ser lançado para fora, porque é a inércia, né? O que está em movimento tende a continuar. Se você está num carro a 100 km por hora, a sua velocidade, teoricamente, também é 100 km por hora. Mas, enfim, a terceira lei, que é a ação e reação, é mais simples. Ela diz o seguinte: duas forças, né? Quando elas têm o mesmo módulo, isto é, o mesmo valor, tá? O mesmo sentido, porém direções diferentes, tá? Então, por exemplo, você tem uma parede, né? Uma coisa bem simples, e você vai dar um soco aqui nessa parede, né? Quanto mais forte você der o soco, obviamente mais estrago, né, a sua mão sofre. Porque é a lei da ação e reação, né? Você está aplicando uma força aqui, né? Mas existe a reação da parede, porque a parede está fixa, né? Então você vai receber uma força de reação aqui. Com o mesmo valor da intensidade da força que você aplicou nessa parede, obviamente, tá? Na mesma direção, porém, no mesmo sentido, né? Que é o sentido aí horizontal, porém com direção contrária. Então, a lei da ação e reação é essa aí, beleza? A outra coisa que vocês têm que saber é o quê? Peso é igual a massa vezes gravidade, né? A fórmula do peso. Lembrando, massa em quilo, né? E a gravidade, geralmente, a gente adota 10 metros por segundo ao quadrado, ok? E vocês têm que saber também, pessoal, as três forças da mecânica, né? Três forças da mecânica, que são elas: a força que a gente chama de tração, tá? Ela vai existir, pessoal, quando você tiver fio, corda e etc, beleza? Ela não tem fórmula, né? Ela vai atuar no fio, né? Geralmente, eu não vou dizer sempre. Por exemplo, ó, você tem aqui, peraí, deixa eu ajustar a caneta. Você tem aqui a força-peso para baixo, ok? A tração, vamos supor que esse bloco aqui está suspenso por um fio. A tração geralmente é contrária ao peso. Então, uma questão desse tipo aqui que pergunta qual a tração para esse bloco ficar no equilíbrio, né? Estático, por exemplo, é você dizer que a tração menos o peso é igual a zero, né? Ou, teoricamente, o somatório das forças é igual a zero, né? Para ficar no equilíbrio. Então, a gente coloca a tração para cima, o peso para baixo, né? Então, a tração é positiva, o peso é negativo, porque a direção é diferente, né?
Quando está na mesma direção, se os dois fossem para cima ou os dois para baixo, obviamente seria mais. Como um é para cima, é para baixo é menos, tá vendo? Então, no final, tração é igual a peso. No geral, não é sempre, mas no geral você pode usar isso. Segunda lei, pessoal, né? A segunda força, desculpe, da mecânica é o que a gente chama lei o quê? Força elástica, tá? Força elástica. A fórmula dela é força, eu chamo de Fel, né? É igual a Kx. O K, pessoal, é a constante. Essa constante depende do objeto, né? Como o próprio nome já está dizendo, força elástica, ela vai atuar, por exemplo, em quê? Em materiais elásticos, por exemplo, uma mola, né? Aqueles elásticos que as meninas colocam no cabelo, por exemplo, aquelas borrachinhas de dinheiro, tá? Então, essa força K depende do objeto. Geralmente, a questão te dá essa constante K. Esse X é a distância, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma parede e aqui eu tenho uma mola, né? Tem uma mola que ela está puxada, tá? A gente puxou ela para cá. Então, essa distensão, né? Por exemplo, aqui, ó. Vou fazer assim, né? Porque fica melhor. Pronto. Vamos supor, pessoal, que aqui ela está no repouso, né? Essa mola. Quando a gente puxa, né? Ela vai esticar. Então, essa distância aqui, ó, que a gente prolongou, a gente chama esse X. É a distância que você tirou o objeto, né? Do repouso, tá? Antes de puxar a mola, por exemplo. Então, como é força, lembrem-se que a unidade de força é sempre o Newton, beleza? Lembrando, pessoal, esse X tem que estar em metro. Se tiver em centímetro, você tem que converter, ok? E a última força, né? A gente já viu tração. É a força peso, né? Que eu acabei de falar lá em cima, né? Então, peso é massa vezes gravidade. Então, é só isso, né? Massa tem que estar em quilo. Gravidade, geralmente, a gente adota 10, né? Metro por segundo ao quadrado. Então, é isso. Lembrando, a massa é o que a gente chama de peso, né? Que é um erro, inclusive. Se alguém te perguntar qual o seu peso e você responde, por exemplo, 50 quilos, não é seu peso, é sua massa, tá? A massa não varia. Claro, varia se você engordar ou emagrecer. Mas, por exemplo, se você está aqui ou na Lua e você é teletransportado para a Lua, por exemplo, agora sua massa não muda, porém o seu peso pode mudar, porque depende da gravidade do planeta, né, que você esteja, ou do satélite. Então, por exemplo, na Lua, por que os astronautas conseguem pular, dar aqueles saltos, né? Porque a gravidade lá é menor, ok? Resumidamente, pessoal, o que vocês têm que saber para a prova é isso aí. Agora, o ideal é praticar. E algumas dicas que eu dou é o seguinte: desenhe a situação que você vai estudar, beleza? Faça um desenho para você poder interpretar. 2. Anote tudo que a questão te der, tá? Mesmo que a questão te der o destaque na questão. 3. Deixe bem claro, pessoal, o que a questão pede, né? O que ela está pedindo. Pronto. E aí agora, né, o resto, aí eu vi com vocês lá, o resto agora é mais prática, beleza? Então é isso. Boa prova, qualquer dúvida, só falar aí. Tchau, tchau.